tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui hoje, né? Nós vamos iniciar o evento de hoje. Qual é a finalidade desse evento, né? É difícil eu vir aqui e conseguir um tempo para reunir essa turma maravilhosa. Então, vocês sabem que quando eu venho, ou quando alguém vai lá para a nossa sede nos Estados Unidos, né? Ou quando vocês têm evento, quando vocês tiveram um evento que o Fabian teve aqui, eu não consegui ter. Então, o objetivo é realmente, quando eu vir aqui, a gente se reunir, né? Porque eu acho muito importante essa troca de energia que a gente tem. Hoje eu trago uma pessoa extremamente especial para falar com vocês durante 2 horas, tá? Não tem intervalo, vocês levantem-se quando vocês quiserem, vocês vão lá atrás, vocês comem, vocês saem. Não tem, nós estamos aqui, é uma coisa bem tranquila, tá? Só vamos manter os celulares desligados no Vibra, só isso, tá? Vamos receber aqui um papelzinho, que faz parte de uma dinâmica. Vou pedir para cada um passar um para o colega. E eu quero iniciar dizendo o seguinte, primeiramente, obrigada por vocês estarem aqui, porque hoje, né, eu acho que, o que para vocês hoje é mais precioso, né, se a gente for imaginar assim, né, para mim, de repente, a distância, ela é preciosa, eu tenho uma distância que me faz estar aqui ao lado da minha mãe e do meu pai em 7 horas, né. O mais precioso para mim, depois que eu fiquei doente, é o tempo, e vocês arrumaram um tempinho para estar aqui comigo. Pessoal, a Must só evolui porque a pessoa que está aqui na frente de vocês liderando, vamos chamar de líder, né? Presidente, é porque lá nos Estados Unidos eles chamam de presidente. Porque eu evolui muito. E se uma empresa, para evoluir, ela precisa de um líder que evolui, ela precisa de colaboradores que evoluem. Esse é o meu convite para que vocês entendam que vocês precisam evoluir. E uma das ferramentas mais extraordinárias, é como um Aécio, uma água, é uma coisa muito simples, mas uma das ferramentas mais extraordinárias que eu conheci foi a neurociência, e através da neurociência a gente vai conhecer um pouco sobre o neurobusiness, que são coisas práticas que fazem com que a gente evolua no nosso negócio. Então, é um convite que vem do fundo do meu coração. Fiz um esforço para a gente estar aqui com a Eliane, ela mora na França, é difícil ela estar aqui, né? E lembrem sempre dessa frase, a Must está evoluindo cada vez mais. É minha responsabilidade me tratar e ficar saudável e evoluir. E eu convido a vocês que evoluam junto comigo. Tá bom? Vocês já sabem que o Wellness Center tá aí para dar esse apoio. Eli, muito obrigada. Eu tô tão honrada de estar aqui, tô tão feliz de estar aqui, né? Junto à Julie, a gente vem há tanto tempo planejando esse momento, né, Julie? E ainda mais quando eu conheço a Dona Elisa, o Sr. Carbonari, e eu conheço a história, né, que a Julie já me trazia, agora trazida por eles. É tão honroso a gente estar junto a uma família, a um grupo, a uma história de educação no Brasil tão linda. Então, assim, antes de qualquer coisa, antes da gente falar de neurobusiness, da gente falar de neurociência, eu quero falar do meu orgulho, da minha responsabilidade, do meu agradecimento em estar aqui, em fazer parte desse momento, que é mais um momento da história da educação no Brasil e agora no mundo através da Must. Né? Hoje, literalmente, seja bem-vinda à nossa família. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Então vamos lá, eu espero que essa tarde, né, ela seja de alguma forma contributiva, né? Fiquem muito à vontade para questionar, a gente está aqui, né? Eu sou prof também, né? Eu sou professora há quase 22 anos, eu dou aula em universidade, né? Fiz meu mestrado lá em 2002 e vim em graduação, em pós-graduação e hoje tá de volta, né? A minha casa é muito bom, é muito maravilhoso estar aqui com vocês.
Bem, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre neurobusiness, né? Sobre neurociência, que é, de alguma forma, o neurobusiness é a neurociência dentro de negócios, dentro da nossa vida profissional, né? E normalmente neurociência, a gente tem uma certa distância junto a ela, não sei aqui quem é mais próximo. Quem é próximo da neurociência, assim, de alguma forma? De que forma? Me conte. Eu tenho uma formação em neurociência e aí eu uso ela no meu instituto para criar produtos digitais e também nas Uau! aulas. Como é que é o seu nome? Angélica. Angélica, que bom, muito obrigada. Programação neurolinguística. Ótimo, então, por favor, traga contribuições, porque a gente está aqui, e você sabe, num universo que para negócios é absolutamente novo. A gente tem hoje a neurociência em laboratório, com a grande contribuição de trazer, né, processos, né, de terapia e também de prevenção a tantas doenças mentais que a gente tem hoje, né? Especialmente no Brasil, se a gente for ver a depressão, a ansiedade e todas as consequências, né? Tu também trabalhas com neurociência? Não, tu. Professora Priscila. Eu tenho pós-doc em neurociências. Ai, agora aumentou demais o nível, tem certeza. Neurociência fala sobre neurobusiness. Tá bom, então, não sei. Da saúde, eu sou psicóloga. Que bom. Tenho uma clínica de neuromodulação, trabalho com essas técnicas. Ótimo. Então, por favor, também traga suas contribuições, não só agora, mas na sequência também, porque a gente está num ambiente novo de trocas e que a cada dia é um desafio para que a gente consiga levar isso para a prática, né? E parabéns por já estar trazendo, né? E, por favor, traga suas contribuições. Você vai perguntar quem trabalha com business? Com business? Quem trabalha com business aqui? Quem trabalha com business? Mais alguém com neurociência? Então, vocês conhecem o desafio que é a gente trazer para a prática, né? Porque hoje as pessoas, de forma geral, se conhecem muito pouco. A gente se conhece muito pouco. A gente conhece muito pouco essa estrutura que é o cérebro. Afinal, como é que ele funciona? Para que ele serve? Né? Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar e sobre como é que a gente pode ter um dia a dia mais produtivo, porque normalmente a gente tem a sensação de render muito pouco. Será que eu rendi? Olha quanta coisa ficou para amanhã. Né? A gente se sente de alguma forma improdutivo e ao mesmo tempo a gente se sente sobrecarregado de atividades e tarefas. Parece que nunca fecha a conta. Parece que a gente sempre se dedica mais do que a gente tem de retorno efetivo do nosso trabalho, né? Porque às vezes a gente trabalha tanto na segunda, terça, quarta, quinta-feira, será que nunca poderia ter uma sexta onde a gente já cumpriu tudo? Então, onde é que será que não está batendo esse cálculo? É um dos questionamentos. E a nossa ansiedade? Né? Por que ela vem tão forte? Por que ela está tão forte nos dias de hoje? O que é a ansiedade? Então, produtividade não fecha a conta. Ansiedade está muito acima do que a gente gostaria de estar. Procrastinação está muito relacionada, às vezes, à produtividade, né? Dores do nosso dia a dia, mas que estão sendo produzidas aonde? Será que é o meio que está fazendo com que a gente esteja dessa forma? Será que tem alguém no meio desse meio que está conseguindo fazer diferente? O que será que vem acontecendo com essa nossa geração? Porque, de alguma forma, a gente chegou muito tarde para uma festa e muito cedo para outra. Vamos ver se vocês concordam. A gente chegou muito tarde para aquela festa, né, de permanecer, porque assim, já tivemos tempos em que por volta, né, de 5h30, 6 horas, né, ou então de alguma forma, educação à noite menos, né, eu não sei se aqui Dona Elisa serve para, mas eu lembro assim dos pais, das minhas amigas, que eles tinham um trabalho, 5h30, 6 horas eles estavam em casa e aquele era o tempo da família, né, ficava até um pouquinho entediante, porque daí assistir uma novela, outra novela, Jornal Nacional. Esse foi um momento. E se a gente tivesse isso hoje? 5h30, 6 horas chega em casa, pode só se preocupar com a janta, assistir jornal para estar atualizado. Hoje a gente nunca está atualizado o suficiente. A gente nunca chega às 5h30, 6 horas e está tudo bem.
chegamos tarde para aquela festa. E a próxima festa, qual será que é? Como é que vocês estão criando, educando, querendo que seja a vida dos filhos de vocês? Como é que está vindo essa geração nova? Essas pessoas que a gente contrata ali com base em 20 anos, 20... não é aquelas que a gente reclama assim, que pô, ninguém quer ficar aqui, eles querem um monte de direito, ninguém quer nada com nada. Vocês já ouviram ou já perceberam, ou já... É uma nova geração que vem sendo educada por nós, que temos essas dores terríveis e a gente não quer passar para os nossos filhos. A gente não quer mais uma geração de pessoas, né, que não sabem lidar com todo esse universo. E a nossa geração que não está sabendo lidar, né? Então a gente está de alguma forma ensinando os nossos filhos a não aceitarem muitas coisas que a gente ainda aceita. Só que também aí a conta não vem fechando. Porque muitas vezes eles se frustram, a empresa se frustra, e como é que a gente fica no meio de tudo isso? Né? A gente não vai viver a geração deles da mesma forma, porque a gente vem com marcações muito fortes, ou será que a gente pode conviver, sim, com a realidade que a gente tem hoje e de uma forma mais leve? Esse foi o meu grande questionamento, porque por mais de 20 anos, né, 28 anos eu trabalho com empresas. Além de ser professora, eu venho desde muito jovem trabalhando em empresas e com empresas através de consultoria por quase 20 anos. E um dos pontos que eu identifiquei muito claramente junto aos meus clientes, né, empreendedores, donos de empresas, executivos, diretores, gestores, foi que as empresas de alguma forma cresceram de forma pujante nos últimos anos, nas últimas décadas. Cresceram muito e vêm cada dia com mais qualidade, com melhor posicionamento, de forma geral, as que permanecem no mercado. Se a gente for ver o que eram empresas há 50 anos atrás e o que são empresas hoje, teve uma evolução gigante em todos os aspectos, menos em um: qualidade de vida de quem faz parte dessas empresas. Para o consumidor foi incrível, cada vez a gente tem mais recursos, né? Ontem a Júlia, ela estava muito feliz, né, com o doutorado, com o tanto de recursos novos, o quanto a gente tem, né, vai ter, ela gritava ontem, eu acompanhava do quarto, ela, nossa, incrível, cada vez mais a gente consegue, e para a gente, né? E esse foi uma das razões pelas quais eu e a Júlia, a gente se aproximou, né? Eu vendo esses desafios com os meus clientes, eu busquei formas, conhecimentos nos últimos 6, 7, na verdade desde 2010 eu venho com essa inconformação, quando eu venho estudando a inovação consciente. Em 2010 eu fui para Londres e eu queria estudar coisas novas. Eu dizia assim, não é possível que seja essa a realidade das empresas. Eu já estava trabalhando numa empresa, já tinha saído com 1.500 unidades, né, também uma empresa muito grande, de móveis, tinha 3 marcas, 1.500 lojas que eu era responsável pelo marketing, pela arquitetura e pelo design. São as marcas Delano, Favorita e Nil, não sei se vocês conhecem, mas elas estão em todo o Brasil. Eu tinha 25 anos na época e a partir daí eu comecei a identificar que tinha algo de errado com as empresas e muito errado comigo, porque eu passei a desenvolver ansiedade crônica, vitiligo, síndrome do pânico, todas essas... E eu pensei, mas será que tem que ser assim? Será que não tem outras formas? E ao mesmo tempo eu pincelava alguns profissionais que conseguiam agir diferente. No meio de todos os clientes, alguns conseguiam ter características diferentes. E foi a partir daí que eu comecei a estudar. E foi a partir daí que em 2015, mais fortemente em 2018, eu caí na área da neurociência e comecei a estudar, reconhecer o cérebro, porque a gente se comporta de determinadas formas. E se a nossa única solução hoje é realmente a indústria farmacêutica, ou se tem outra. E foi aí que surgiu, né, esse cruzamento de negócios, de neurociência, que veio sendo aplicado através de um método. E no ano passado, eu e a Júlia, a gente se encontrou, né, lá em Boca Raton. Ela ouviu esse discurso que vocês vão ouvir hoje. E ela disse assim, nossa, é isso que eu preciso e é isso que eu quero levar para a minha empresa. E daí, logicamente, que ela testou primeiramente, ela conheceu, ela, né... E aí, agora eu estou aqui para conseguir, né, de alguma forma, ela se envolveu, parte do que vocês vão ver aqui, tem muito também dela, da contribuição, da troca, da prática, da experiência, do acreditar,
né? Porque a gente passou agora uma semana aqui em São Paulo, levando também para outras empresas, e a nossa ideia é conseguir contribuir, né? Agora inicialmente com vocês, que são a família da Julie, e depois também levar para mais pessoas. Por isso que eu digo que a contribuição vai ser tão importante. Porque a gente é um bebezinho perto desse universo que se perdeu, né, na saúde mental, nos negócios, na relação com trabalho, com dinheiro, e um mundo novo que a gente pode estar ajudando a construir, né? Então esse é o convite. E isso também é uma coisa que eu tenho muita felicidade hoje em estar levando para diversos lugares do mundo, né? Assim, a gente tem aqui, onde é que está os Estados Unidos, esse aqui foi um evento onde eu conheci a Julie, né? E foi lá em Boca Raton, a gente falou para algumas mulheres, a Julie foi uma das palestrantes também. Espanha, né, um dos lugares que eu já fui algumas vezes para levar um pouquinho desse método e sempre com esse pensamento de ir construindo, porque mais do que jogar hoje é construir, é esse o caminho, vamos construir juntos novas possibilidades. França, aqui é no Museu do Louvre, esse aqui é o meu presente maior, eu consegui palestrar nessa sala linda, se alguém já foi lá, assim, ela é maravilhosa e eu estive falando sobre esse conteúdo que eu vou trazer para vocês, para empreendedoras também. Portugal também em alguns momentos, Brasil, que lógico que a gente quer é ver isso acontecendo verdadeiramente no Brasil e com brasileiros. Que eu vejo que, por exemplo, franceses não têm o ritmo que a gente tem. Não quer dizer que eles não têm outros problemas, mas a relação com o trabalho deles é um pouco mais madura no sentido de ser também focada em determinadas questões, né? Que talvez a gente, até por outro momento histórico e de país, enfim, a gente possa fazer ter algumas inspirações lá. Não em tudo, porque assim, acho que 90% das coisas a gente pode ser inspiração para o francês. Mas algumas questões de relação com o trabalho eu gosto de pincelar e trazer como inspiração para a gente. E Itália. Né, Itália também, aqui foi na embaixada onde a gente levou para uma série e todos, né, a grande maioria são brasileiros com um percentual também de portugueses, porque normalmente é na língua portuguesa que eu estou levando esse conhecimento. E aqui uma frase, né, Julie, que pra gente, ela significa muito para nós. Quando você evolui, tudo ao seu redor evolui com você. Isso é uma das coisas mais impressionantes. Quando a gente evolui, quando a gente passa a dar passos a caminho da nossa evolução, quando a gente se percebe melhor, internamente melhor, parece que as coisas ao nosso entorno passam a ser diferentes. Porque se a gente não muda, nada ao nosso redor muda. Até porque a gente nunca fica parado, né? Se a gente está caminhando e a gente não está evoluindo, a gente está regredindo. Porque hoje a gente vive num mundo que ele está em constante movimento. O próprio, né, figurativo da Terra, ele está em constante movimento, não tá? Então, se ele está em movimento e as pessoas ao nosso redor, de alguma forma, estão em movimento, e a gente não está evoluindo um pouquinho, o que está acontecendo com a gente? A Terra não fica parada para a gente ficar, a gente está regredindo. Então, assim, e a gente está de alguma forma piorando. Então, a nossa espécie, isso a gente vê muito quando estuda a evolução humana, ela tem como característica mais primordial a evolução, né, através das gerações. Cada geração consegue trazer algo de novo para esse mundo. Né? Se a gente for ver nos últimos séculos, que são os que a gente consegue ter um comparativo maior, revolução agrícola, revolução industrial, revolução tecnológica, nós somos a espécie da evolução. Normalmente, se vocês não estão vendo uma pessoa evoluir, é porque de alguma... ou ela não quer evoluir no pessoal, ou no profissional, ou nos relacionamentos, é porque de alguma forma ela está com algum probleminha, ou de saúde, ou de relação, alguma coisa ela tem, porque normalmente as pessoas têm um interesse em estar melhor. E no momento que a gente não está melhor, a próxima geração não está também, porque a nossa função é evoluir para a próxima evoluir, para a próxima evoluir, e assim a gente é, né, esse grupo chamado Homo sapiens que evolui
teoricamente, em diversos aspectos, mais do que outras espécies, né? A princípio, há algumas controvérsias quando a gente vai lá para a profundidade do estudo. Mas, de forma geral, sim, se a gente evolui, tudo que está ao nosso redor evolui com a gente. Então, a gente quer que a nossa equipe melhore, que o nosso aluno melhore, que o nosso marido, a nossa esposa melhore, que os nossos relacionamentos sejam mais incríveis e mais produtivos para ambos, e a gente evolui, porque é a partir da nossa evolução que a gente sabe colocar mais limites, que a gente sabe determinar mais prioridades, que a gente tem mais critérios para decidir quem está ao nosso redor. Então, no momento que a gente evolui, o nosso entorno evolui também. Agora, um convite também para que a gente abra assim, né? Porque a gente sabe, quando a gente está na neurociência, a gente vê uma série de coisas que às vezes não são um lugar comum, né? Tem coisas assim que às vezes ficam um pouquinho presas aqui, né? Enquanto a gente estiver na conversa, e vocês, não é assim. Se vocês sentirem isso, falem, tragam. Olha, não concordo muito, porque é importante para a gente ter essa troca e para a gente ter esse nivelamento e para a gente ter essa evolução, né? Juntos. Então, abram mente, né? Porque quando a nossa mente não está aberta, vocês sabem, vocês trabalham com educação, a maioria das coisas que eu vou falar é tão dia a dia para a gente, né? Mas quando a gente não está com a mente aberta, o novo não entra. Não entra, fica só ali as nossas informações processando-as de todos os dias e a gente segue com o mesmo movimento, né? Na mesma direção, né? Que normalmente é circular. E quando a gente não abre também o coração, que é o convite também para abrir mente, abrir coração, a gente não se conecta com o outro. Então, assim, a gente conscientemente estar com mente e coração aberto é algo muito importante. Para a gente, para de alguma forma, alguma coisinha que eu falar ou que alguém compartilhar possa entrar e verdadeiramente acrescentar e contribuir. Por quê? Porque muitas das coisas que a gente vai ver aqui precisa de marcação. Né? Porque a gente vem aqui há décadas, muitas vezes, com algumas coisas que nem a gente concorda que a gente pensa. E hoje a gente vai ver, poxa, eu gostaria de mudar em algum aspecto, eu gostaria de não ser tão ansioso, tão procrastinador, né? Eu gostaria de ter relações diferentes, de tratar o outro diferente. Quando vê, a gente está sempre tratando da mesma forma, está no mesmo ponto, se comportando. Então, tem coisas que precisam de novas marcações. E muito dessas novas marcações eu repito frequentemente no Instagram e até para ser uma fonte de comunicação, de troca, para vocês me trazerem percepções, conteúdos, eu gosto muito, tá? Então que seja o nosso canal aberto, assim como o WhatsApp que vocês têm meu acesso direto também agora através da Julie, por favor, para a gente ter trocas. Vamos lá. O cérebro é o grande complexo responsável pelo sucesso dos negócios. É o grande e complexo responsável. Por trás de tudo isso tem uma coisinha que é o grande responsável por tudo e se chama cérebro. E normalmente em empresas a gente tem diversos e normalmente a gente considera eles muito pouquinhos. Não só a empresa, não estou falando isso só dos donos de empresa, dos gestores, dos líderes, como muitos de vocês aqui. Cada um, a gente esquece. A gente não compreende. Então, uma homenagem aqui e uma lembrança do quanto ele é o responsável por tudo. E eu acredito que até o final da nossa conversa vai ficar muito claro, né? O quanto a gente está subjugando ele, deixando ele lá no cantinho, assim, e a gente está cuidando muito pouquinho do nosso cérebro. A gente está tratando ele muito com descaso. A gente desconhece ele. A gente conhece mais o nosso celular do que o nosso cérebro. A gente consegue atualizar e a gente atualiza mais o nosso celular do que o nosso cérebro. Não tem sempre uma atualização de software ali para vocês baixar? E quando é que foi a última vez que vocês atualizaram conscientemente o cérebro de vocês? Como é que se faz isso? Ele precisa de atualização ou ele se auto-organiza? Lembrando que ele é uma estrutura absurdamente arcaica. Ele tem uma função muito clara, que é a nossa sobrevivência. Lógico que hoje a nossa percepção de sobrevivência é outra, né? A gente já teve outra forma de sobreviver, né? Que mudou muito. Mas e será que a gente está atualizando para essas formas atuais de necessidade de sobrevivência? Será que não está aí o gapzinho? São questionamentos.
Antes de eu entrar nessa imagem aqui, vocês receberam uma folhinha que, assim, ela tem uma função. A gente está aqui num workshop, né? Se a gente estivesse num workshop, né, de fisiculturismo, por exemplo, a gente estaria fazendo, né, movimentos com o corpo. Se a gente estivesse num workshop de criatividade, a gente teria uma série de post-it, né? Mas a gente está aqui num workshop do cérebro. Então, a gente vai fazer exercícios para o cérebro. E todos os exercícios que o método traz, né, que a gente tem, são para o cérebro. Então, eles não necessitam de grandes instrumentos, de grandes ferramentas. Eles necessitam de consciência. E aqui, no caso, hoje, a gente vai usar perguntas orientadoras, que são uma das questões mais potentes para o nosso cérebro. Quando nós temos perguntas orientadoras, a gente consegue direcionar o cérebro para o caminho que a gente quer. Quer ver só? Se a gente pergunta assim, ai, por que está dando tudo errado hoje? Deu uma coisa, duas, três errado, a gente pergunta assim, por que está dando tudo errado hoje? O que o cérebro muito obediente vai fazer? Porque ele é uma máquina que, quando a gente orienta, quando a gente dita, manda, ele obedece, ele vai buscar todas as razões. Ele não vai buscar só no dia, tá? Porque ele é uma máquina super potente de, né, compactação ali de informações. Ele compacta, ele vai trazer informação até da infância de vocês sobre por que hoje está dando tudo errado. E vocês vão ter aquilo muito evidente. A gente vai ver por que isso é tão perigoso para nós. Agora, se a gente orientar ele para pensar assim, as coisas não estão indo muito bem, como é que eu posso fazer para melhorar o dia quando está assim? Ele também vai obedecer vocês. Então aqui a gente vai hoje treinar um pouco mais essa ferramenta, que são as perguntas orientativas. Cuidem muito do que vocês perguntam para o cérebro, porque ele vai responder exatamente o que vocês perguntarem. Se vocês perguntarem assim, por que eu sou tão bom? Por que eu sou tão bom e o meu dia vai dar tão certo hoje? Ele vai responder de manhã bem cedinho. Como é que eu vou fazer o meu dia ser incrível hoje? Eu ser inspirador, eu levar informação, eu realmente ter bons relacionamentos. Pergunta isso para o cérebro de vocês de manhã bem cedinho e dá 5 minutinhos ali. Como é que vai ser o meu dia? Como é que ele vai ser bom? Como é que eu vou me relacionar bem? Como é que eu vou ser uma pessoa mais inspiradora hoje? Ele vai responder e aquilo vai ficar evidente. Caso contrário, ele vai entrar ali na complexidade do dia. Mas vamos aprofundar mais isso, tá? Porque vocês vão ver, a gente não vai ver tanta informação diferente. A gente vai reforçar informações básicas, que são justamente as que a gente deveria estar praticando mais todos os dias, né? Porque o cérebro é complexo, ele é. Mas a gente precisa entender ele e praticar ele de forma simples. Porque senão a gente vai entrar nos meandres. É como, por exemplo, um celular. Eu não sei desenvolver um software para o celular, né? Mas eu não preciso desenvolver, alguém desenvolveu. Sei lá quem desenvolveu o nosso software, Deus. Pode ter sido Deus, pode ter sido o universo, cada um tem uma crença de quem nos desenvolveu, mas o nosso cérebro está desenvolvido, né? O que nós, né, assim como qualquer outra parte do nosso corpo, precisamos é compreender um pouquinho mais ele. A gente teve essa compreensão quando a gente passou a ter um desenvolvimento maior na área da nutrição, né? Por exemplo, eu não sei se os meus avós sabiam que proteína ajudava a ter mais músculo. Não sei se era uma informação disseminada. Hoje a gente sabe o melhor horário para tomar, a gente desenvolveu muito conhecimento e consegue ter muito mais gestão da nossa alimentação, não consegue? Apesar do caos que na época dos meus avós não tinha tudo isso. Hoje a gente precisa de mais informações para gerir minimamente os multiprocessados, o açúcar, o sal. Mas da mesma forma que a gente não tinha uma complexidade tão grande na alimentação, há alguns anos, algumas décadas atrás, a gente também não tinha uma complexidade tão grande em termos de complexo, de contexto, de informações complexas, de mudanças contínuas. Então, assim como a gente precisou ter mais conhecimento sobre nutrição, a gente precisa também ter mais informações hoje sobre o cérebro, que talvez ele conseguia lidar melhor com questões antigamente. Hoje ele já não está mais conseguindo. E a gente está vendo a tela azul que ele está dando se a gente simplesmente for ver o quanto a gente tem de aumento de uso de medicamentos na área farmacêutica para a saúde mental. Ok. Quem conhece essa imagem? Quem já viu essa imagem?
lá em Roma. Linda, né? Vocês tentaram parar? Foram arrastados pela multidão? Né? Ou se apoia numa paredezinha lá no canto, naquela janela e tenta olhar, ou senão não tem jeito. Mas aqui a gente tem um tempinho maior, né? A gente consegue degustar até mais do que quando a gente está lá na Capela Sistina. Vocês conseguem ver algo de interessante aqui, considerando o nosso tema hoje? Observa, gente. Observa. Não, quem é dessa área não pode falar, fica quieto. Quem já sabe não fala, quem já sabe não fala. Tudo isso, gente, é pra gente imaginar, pensar, se desafiar, escreve o que tá sentindo no coração nesse papel, quer depois jogar fora, joga, a gente precisa evoluir, vamos lá. Julie, boa lembrança, porque a nossa primeira questão, quando eu fui falar do papel, e daí eu fui para outro canto, que eu falei ali da manhã, né, enquanto vocês vão pensando sobre essa imagem. A gente muitas vezes não tem uma intenção para aquele momento, para aquele dia, assim, a gente amanhã não pede como é que eu posso fazer o meu dia ser melhor, ou o que eu espero do meu dia, hoje no meu dia eu quero ser de determinada forma, ou ao me reunir com a minha equipe eu tenho intenção ou eu tenho intenção de estar de tal forma com os meus alunos, né? A gente trabalha muito pouco com a intenção, então também uma das questões orientativas de hoje é qual que é minha intenção com esse encontro. Né? Sei que agora está muito no comecinho, até para vocês responderem. A intenção desse papel não é a gente responder ele todo aqui, é justamente... Fazer sozinho, gente. Aqui hoje tenham essas questões e até talvez seja melhor amanhã. Se surgir algo que vocês querem, já anota, né? Mas se não, deixa para responder depois, até porque às vezes a gente está do ladinho, muito pertinho, né? Mas já vão fazendo essas perguntas orientativas e não deixem de responder no dia de amanhã, nesse final de semana, para vocês, só para vocês. Aqui, alguém conseguiu? Ó, tem um spoiler. Quem tá vendo um Professor Toninho, vamos lá. Oi, vai lá. Ali existe uma quebra de paradigma. Tá. Bem, quem mais? Tem um cérebro aqui. Aqui, ó, são os manuscritos, né, do Michelangelo. Imaginem o que foi o Michelangelo em 1500. O quão gênio não foi esse homem. Se hoje é tão difícil a gente ser destaque na nossa empresa, já é difícil. Na nossa cidade, no nosso país, ele conseguiu ser destaque no mundo. Numa época que não existia celular, ele foi conhecido. Então imagina o que era esse gênio chamado Michelangelo, que 500 anos depois segue com a gente e nos traz o que nessa imagem? Deus dentro de um cérebro. E como também é conhecido Deus? Né? Porque Deus, ele de alguma forma, nós somos considerados a imagem e semelhança de Deus, segundo o livro mais lido no mundo, que é a Bíblia. Então, independente da nossa crença, vamos pelo menos perceber, pensar essa informação, imagem e semelhança de Deus. Mas a gente é diferente. Ninguém aqui é igual. A gente é muito diferente, inclusive ninguém confunde a gente. Ninguém vai me chamar de Márcio, né? Por quê? Porque é o Márcio. Como é que a gente é a imagem e semelhança de Deus? E aqui vem um pouco da reflexão do Michelangelo. Deus, como é que a gente também conhece as formas mais genéricas de chamar Deus? Deus, Pai, Senhor, o que mais? Alá, religião, o Criador. E aqui é onde Michelangelo traz o Criador. O Criador. Então, segundo essa imagem e as reflexões que a gente vê nos manuscritos e os né, agora a gente tem uma neurofilosofia, né, muito forte, trazem nós como a imagem e semelhança de Deus nessa linha de criação. Nós somos criadores, nós recebemos um cérebro que nos permite criar a nossa realidade. Porque e o que é a função do cérebro de forma bem geral? Não é processar a informação? A gente recebe as informações do ambiente. A gente recebe uma crítica, ou a gente recebe um elogio, ou a gente recebe a informação de uma pandemia, ou de uma queda na bolsa, ou de uma subida na bolsa, ou de novos 1000 alunos, a gente vive recebendo informações.
O nosso cérebro tem uma função, né, em relação a essas informações que é processá-las. Processar. Ele processa. E aí sai a reação, porque desse processar de informação, de forma muito assim figurativa, a gente tem como resultado a emoção e o comportamento. Porque chega a informação, né? Recessão na economia. Tem pessoas que quando recebem essa informação, pensam assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu não vou mais investir no meu negócio? E tem gente que quando recebe essa informação, recessão, peraí, eu tenho que ter produtos então para essa sociedade que vai estar vivendo uma recessão. Então o nosso cérebro, ele processa as informações e um elogio ou uma crítica. Tem pessoas que recebem uma crítica e às vezes a gente recebe críticas pesadas porque a gente está exposto a isso. No momento que a gente está num ambiente de trabalho, que a gente se relaciona com pessoas e a gente vive numa cultura de feedback que por um lado pode ser super positiva, mas às vezes a gente não sabe muito bem lidar com ele. É por quê? Porque às vezes a gente recebe uma crítica e tem pessoas que com uma crítica destroem com a sua vida profissional, destroem com a sua autoconfiança. A cada crítica vão ficando um pouquinho menor, um pouquinho menos autoconfiante. E tem pessoas que ao receber uma crítica, e às vezes a mesma crítica na mesma sala, com o mesmo grau de responsabilidade, pega aquela crítica para si e diz assim, aqui eu não fico. Tem razão. Esse time é assim, já vou avisando, tá? Assim. Eles adoram Assim, crítica. isso. Aqui eu não fico. Eu vou pegar isso para mim e eu vou melhorar. A gente conhece cases e cases de empresários que ao levar uma demissão, ter uma demissão muito forte, ter uma grande frustração, abriram seu negócio, de profissionais que ao receber uma grande crítica, mudaram a sua forma de ser, disseram, eu não fico aqui, eu vou melhorar. Essa pessoa vai ver, né? Não repete mais isso para mim não, porque eu vou melhorar. O que é? Recebe informação, processa, gera uma emoção ou, né, de frustração, de decepção, de tristeza ou, né, de aqui eu não fico. Estímulo. Então, como a gente lida, é nossa responsabilidade. E é isso que nos faz ser criador. É como é que a gente recebe as informações da vida e como é que a gente processa isso para viver o dia de amanhã. Comportamento. E o nosso resultado é consequência de quê? Do nosso comportamento. Se eu acordo no dia de amanhã com baixa energia porque ontem foi ruim, eu vou ter um resultado no dia de amanhã. Por exemplo, a gente quando é adolescente, provavelmente na primeira crítica a gente chutou o balde, né? Aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo, e aí a gente tem outro tipo de comportamento, outra reação. Tem. Que fala, não, lá no passado eu não aproveitei a crítica, mas nesse momento sou mais madura e acabo aproveitando a crítica. Isso. Tem os altos e baixos. Na adolescência, às vezes a gente tem até mais coragem. Não aceita a crítica. E o contrário, e aí sim, e o jovem aceita. Né? A gente tem jovens em casa, os filhos. O meu filho, por exemplo, eu não vou criticar sendo grosseira, né? Mas eu dou uma criticada meio de leve, ele, você tem razão, eu estava errado. Muita da educação. E do momento de consciência, né? Da educação e da consciência. De autocontrole, de inteligência emocional. Pode falar. Eliane, eu fiquei curiosa com uma questão, né? Eu trabalho na MUST e trabalho no setor público. E eu percebo muito receio das pessoas no Brasil de fazer a crítica, sobretudo no setor público. Como que você vê isso nas suas andanças? A França não tem dó nenhum de feedback. É tudo muito direto, a gente ganha muito tempo. Né? Por quê? Porque já se vive essa cultura, né? As pessoas, elas de alguma forma têm uma autoconfiança maior cultural. E é isso que a gente precisa, por isso que eu disse, uma das questões da inspiração, por exemplo, dos franceses e dos americanos, é isso, é a gente construir mais autoconfiança individual para que a gente possa crescer mais rápido. Por que o outro muitas vezes não faz a crítica, não dá o feedback no tom que nos ajudaria mais? Porque a gente vive numa cultura de confiança baixa.
Então, a gente conseguindo construir a nossa autoconfiança, a gente vai ficar... Porque a gente acha, de certa forma, a gente vive numa cultura onde ser sensível é considerado bonito, onde ser cuidadosinho com o outro... E, na verdade, a gente perde tempo. Então, se a gente constrói mais a nossa autoconfiança, que vai ser um dos pontos que a gente também vai ver hoje... Porque, assim, como é que se constrói a autoconfiança? Vamos partir. Obrigada pela pergunta. A gente vai adiantar algumas questões, mas a gente vai de acordo com o que contribui, né? Como é que a gente constrói a nossa autoconfiança? É tendo resultado? Pensem se vocês não conhecem alguém que tem resultado, que é uma pessoa que trabalha, que tem resultado, que cresce, que está numa determinada idade, já construiu sua vida familiar, tem uma família legal, tem um trabalho legal, né? Fala com essa pessoa. Especialmente a gente tem muito para mulheres, né? A síndrome da impostora. Nunca se sente suficiente, nunca acha que é boa o suficiente, né? Assim, sempre, ai, mas será? Não é para mim, né? Às vezes até recebe uma promoção, pensa, ai, mas será que eu vou dar? Sempre uma autoconfiança muito baixa, mesmo tendo resultados, mesmo recebendo a promoção, às vezes, de um chefe que consegue enxergar nela o que nem ela enxerga. Então, a gente tem, de forma geral, uma autoconfiança muito baixa, mesmo em pessoas de resultado. Como eu atendo muitos empreendedores e muitos executivos, tem empreendedores que têm resultados sensacionais, inacreditáveis. E quando a gente conversa um pouquinho mais, lá no fundo tem uma baixa autoconfiança. Aí pode parecer que é porque o outro não elogia, o outro não... Mas nem sempre é isso, porque às vezes a pessoa até recebe elogio. Ou ele é 100% insatisfeito, sempre buscando mais. Vamos pegar essa da insatisfeito também. Como é que é o seu nome? Miriane. Miriane, eu já vou pegar a questão da insatisfação, que ela é muito válida também, porque ela é complementar à autoconfiança. Por que a gente tem autoconfiança baixa? É porque a gente não celebra os nossos resultados. É porque a gente não chega no final do dia e não diz assim, olha o que foi esse dia. Olha o número de problemas que chegou, as distrações que chegaram, as coisas que eu não estava esperando, as pessoas que se comportaram de uma forma que não seria legal comigo. E chega no final e diz assim, do dia e diz assim, poxa, mas eu cheguei aqui. E eu vou pegar esse dia e eu vou, de alguma forma, dizer que bom que tu conseguiu vencer tudo isso, passar por tudo isso. Olha como tu é uma pessoa boa, tu não xingou ninguém, tu foi lá, e, né? Porque às vezes não xingar, ser educado, porque às vezes ser educado, né? Porque às vezes a gente conseguir ser educado, dar um feedback, né, assim, porque às vezes tem vontade de mandar, tá tranquilo, entende? E deveria mesmo, de alguma forma, mas tu consegue respirar, falar algo para a pessoa, passar um feedback direto e ao mesmo tempo, tipo, né, tá louco para mandar a pessoa longe da tua vida, mas tu vai lá e tu fala uma coisa para ela para contribuir, sabe? E às vezes... E às vezes, né? E às vezes assim é difícil porque às vezes tu também ou às vezes tu até te exacerba um pouquinho, tu fala coisas que nem deveriam estar falando, mas assim daí tu diz, poxa, mas olha o momento que eu tava, sabe? E tu diz assim, poxa, não, mas isso aí, obrigada mesmo assim, Eliane, por ter agido assim, porque que bom que eu tô tendo consciência disso agora, porque isso eu vou melhorar. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu tenho vontade, eu não... Entende? Tu começa a te celebrar, tu começa a te agradecer. O principal exercício para a construção de autoconfiança, se alguém aqui tem algum probleminha com autoconfiança, é passar a olhar mais para si, mais para o que vem fazendo de bonito, de assertivo, de contributivo para si, para os outros, e valorizar mais. Porque sabe o que a gente faz no final do dia? Sabe o que a gente faz? A gente chega no final do dia e olha só para as nossas insuficiências. A gente olha só para o que a gente deixou de fazer. Eu tive uma frase por muitos anos na minha vida que eu achava o máximo dela. Ela estava na bio do meu YouTube, até pouco tempo atrás. Porque daí a gente nunca mais olha a bio do YouTube, eu parei de publicar vídeo lá há um tempo. Estava ainda lá a frase. Eu sou uma eterna insatisfeita, porque eu quero sempre buscar melhor... Gente, quem é um eterno insatisfeito? Vamos lá, né? Semântica ali, né? Vamos pra né?
Quem é o eterno insatisfeito é o quê? Em primeiro lugar, mais simples ainda, é um insatisfeito, é um eterno insatisfeito. Né? É um eterno insatisfeito. Nunca se celebra, nunca celebra as conquistas, nunca diz assim, poxa, a vida me é suficiente. Hoje ela é suficiente, amanhã eu posso conquistar mais. Mas hoje, obrigada, meu Deus, obrigada a mim mesma, obrigada, né, por ter tido esse dia. A gente é eternos insatisfeitos. Por quê? Porque chega no final do dia, ao invés de a gente ver o que a gente fez de positivo, a gente só vai lá e vê o que a gente deixou de fazer. E o cérebro tem uma função muito inteligente, que ainda reforça isso na gente. A gente, né, assim, de forma figurada também a gente tem alguns percentuais na neurociência que, né, mas assim, de forma geral, né, fala-se que 5 vezes mais forte a gente marca as experiências, os resultados, os acontecimentos negativos do que os positivos. Só que se a gente marca mais as questões positivas é por uma questão de sobrevivência, porque, né, assim, errei o caminho, fui lá na Toca dos Leões, então eu tô para sobrevivência, né, para o cérebro é melhor eu marcar o negativo. Só que para a vida, para a felicidade, para o bem-estar que a gente busca hoje de relações, se a gente deixar o cérebro seguir por esse automático de sobrevivência primitivo, reptiliano, a gente vai sempre só marcar o ruim. Por isso que a gente marca o ruim das pessoas e a gente é tão crítica com as pessoas, a gente marca o ruim da gente, a gente é tão crítico com a gente. E no momento que a gente entende, não, peraí, isso é uma ação primitiva do meu cérebro. Eu quero passar a construir um novo caminho, uma nova rede neural, um novo caminho neural, que a gente vai ver um pouquinho agora. Assim, eu decido conscientemente fazer uma nova marcação. E isso a gente tem na nossa ferramenta, de todo dia olhar para o que eu fiz de melhor. Por isso que eu digo assim, é tu começar a orientar o teu cérebro para, ao invés de ver o ruim, ver o bom. Ver o ruim, ver o bom. E tu começa tipo, mas como é que eu vou lembrar disso sempre? Se a gente não exercer o nosso direito à consciência, vou até pular outra frase para a gente cair aqui. Eu não estou falando que ele é inconsciente, tá? Não é isso. Ele é bem consciente, tem sentimento, tem raciocínio, tem tudo mais. Mas depois eu volto com essa questão. Vamos só ver uma coisa. Esse é o bonopo. Esse é o bonopo. Em algum momento, a gente já foi muito similar a ele, muito mais similar, muito mais semelhante a ele. Mas hoje, 98,7% do nosso DNA é exatamente igual ao bonopo. Nós somos muito mais... Espero, vocês acham ele bonitinho, queridinho, fofinho? Eu gostei da parte do pigmeu. O bonopo, o chimpanzé. 98,7% do DNA desse chimpanzé é exatamente igual ao nosso. Mas agora, legal, DNA, o que isso tem a ver com o cérebro, né? O que diferencia... Por que a gente foi considerado essa espécie que evoluiu e que é mais inteligente que as outras, né? Porque tem uma série de vieses, né? Que a gente pode discutir inteligência em seres vivos, né? Mas vamos considerar que essa inteligência que nos fez construir, viver, nos relacionar, porque dizem também que o grau de evolução de uma espécie é medida pelo número de relações que ela consegue estabelecer, né? Relações especialmente de confiança. Né? Porque se a gente for ver, outras espécies não conseguem ter relações de confiança como a gente tem hoje aqui em Campinas, por exemplo. Para a gente estar aqui... Oi? Isso mesmo, né? De confiança, de comunicação, de trocas. Porque se a gente não tivesse essa relação evoluída, a gente não estaria aqui hoje. A gente não acreditaria que aqui um arquiteto fez um prédio, que a gente pode estar aqui, que ia chegar a luz, que ia ter internet, que ia chegar a água, que todos estariam aqui. Enfim, a gente tem, né? É uma forma de medir a evolução de uma sociedade de seres, né? De animais. Mas especialmente o ser Homo sapiens, o que difere, né, de nós, Homo sapiens, para o nosso cachorro, que também é inteligente, nosso gato,
né, pássaros que são inteligentíssimos, golfinhos que têm até formas de se comunicar que estão sendo decodificadas. O que diferencia? Fisiologicamente. Olha, esse cara, ele raciocina tanto que ele guarda o cocô dele para tirar só ele é planejador, inclusive, ele tem planejamento, só naquele pessoal que leva comida, né? Não, os homens mesmo que vão para a jaula dele dar comida, os cuidadores, ele guarda o cocô para jogar nos que ele não gosta. Então, eles têm planejamento, tá? Pô, eles já têm... Não, e ele tem todo um ali. Eles são inteligentes também. Tem uma reação. O que diferencia nós, Homo sapiens, né, na nossa inteligência de outros seres? O que a gente tem que os outros não têm? Por que a gente evoluiu tanto e a gente constrói esses prédios e a gente desenvolve esse carro? Fisiologicamente, do ponto de vista físico mesmo. Né, DNA a gente é muito similar. Poderia ser o tamanho do crânio, né? Mas a gente tem espécies que têm muito maior, mamíferos, né? Gigantes como a baleia. Poderia ser o número de neurônios, não é? Né? Porque ele, a princípio, garantiria o nosso raciocínio, não é. O que nos diferencia, segundo a neurociência, são o número de neurônios que a gente tem no nosso neocórtex. De forma geral, como é que a gente divide o cérebro? Tô brincando. Não, o nosso não é menor, mas tem vezes que a gente desliga o funcionamento deles e a gente passa a ter um raciocínio, uma inteligência racional exatamente igual a dele. Sabe quando é? Sabe quando é que... Porque assim, o que nos diferencia é ter um número maior de neurônios no neocórtex, né? Por exemplo, o gato tem menos que o cachorro. Então, nessa lógica, o gato é menos inteligente que o cachorro. Ele só tem pose. Ele não é tão inteligente, tá? Decepção para o meu marido, não consegue mais ver a nossa gata da mesma forma. Quase deserdou. Não levem isso para alguém que gosta muito de gato, tá? Porque é decepcionante. Pô, né? Assim, ele sempre achava cachorro tão bobão, né? Se joga, e gato tão esperto, tão na dele. Não. Bom, mas é o número de neurônios do nosso neocórtex que justifica essa nossa evolução mais inteligente, mais, né? E o que são esses neurônios? Eles conseguem fazer com que hajam mais sinapses, mais transmissão de informações. Quando você coloca mais a consciência, não está agindo tanto por impulso como o cérebro reptiliano. Perfeito. Porque olha que importante. Débora, a professora Débora trouxe aqui, ó. A gente tem o reptiliano, né, que está lá dentro, que é a estrutura mais primária, que é responsável pela sobrevivência. De grosso modo, tá? Até né, assim, um pecado falar assim, mas assim pra gente... Depois a gente tem o límbico, né, que são as emoções, e a gente tem o nosso racional, inteligência, planejamento, criatividade, que é o neocórtex. A gente tem isso que eu estou falando é uma coisa bem delicada de se falar, porque assim, a gente não tem muito como dividir o racional do emocional, a gente tem até o Damásio, que traz o erro de Descartes, por essa dicotomia, emoção, razão. Mas tudo bem, vamos só considerar fatos assim para a gente compreender a grosso modo nesse primeiro momento. O nosso neocórtex, então, ele é responsável pelo raciocínio, pelo planejamento. O nosso límbico são as nossas emoções, né? E quando a gente... e é isso que nos diferencia, a gente tem mais racional, a gente tem mais planejamento. Só que essa estrutura, ela é a mais nova. E ela em relação ao nosso primitivo, ao nosso reptiliano, ela é muito frágil ainda, ela está em desenvolvimento, ela está em reconhecimento. Por isso que muitas vezes o nosso primitivo ele é tão mais impactante. Por quê? Porque ele é muito mais estruturado. Apesar de ele ser menor do nosso cérebro, ele é o automático do nosso cérebro, é como a gente reage. A gente já vai entrar nisso. Mas o nosso racional, ele que tem mais neurônios que as outras espécies, por isso que a gente evoluiu, quando ele tem formas de defesa, a gente poderia dizer assim, e que há momentos em que ele dá uma desligadinha, quando tem uma sobrecarga.
vocês já se sentiram naquele dia que vocês estão com muita coisa para fazer, muita informação, ainda surge mais coisa, mais problema, mais coisas para resolver, mais... Não parece que a gente não dá conta e que a gente não consegue mais pensar? E a primeira criatura que aparece na nossa frente é para quem sobra. Normalmente é o marido, é o filho, né? Porque a gente está tão exausto no final do dia que o que acontece? Para o nosso cérebro não entrar em curto, né? Vou falar dessa forma. Ele faz o quê? Ele dá uma desligadinha, ele baixa um pouquinho as funções porque ele está muito sobrecarregado, só que isso vai para algum lugar, toda essa circulação, vai para onde? Para o nosso límbico. Aí a gente age mais na raiva, no desespero, no medo que nos faz lutar ou fugir. Então, se a gente não tem um cuidado muito grande, por exemplo, com a nossa agenda, com as nossas prioridades, com a nossa autoconfiança, que vai fazer ali um filtro do que entra e o que nos importuna, que vai ficar ali, né, porque a gente fica ruminando aquela informação, fica lá, blá, blá, até chegar um ponto que o nosso neocórtex ele não suporta, né? E daí vai para onde? O límbico, ele acaba tomando conta desse racional. Então, se a gente não tiver uma gestão muito boa do nosso cérebro, a gente vira macaco. Porque a gente passa a utilizar o mesmo número de neurônios que ele tem. A gente já... Muito mais. A gente tem estruturas muito mais desenvolvidas, né? Aqui, rapidamente, eu acredito que vocês conheçam. Pavlov, condicionamento clássico, né? Quando o cachorro vai comer, antes disso tem uma campainha. A senhorinha aqui esqueceu de tocar a campainha, esqueceu de colocar a comidinha na baciazinha do cachorro. Ele foi lá comer, porque o Pavlov, esse cara aqui, ele media, ele era um estudioso de salivação, né? Ele estudava a salivação dos animais. Então, tocava a campainha, botava a comidinha, o cachorro ia lá, comia, babava e ele ia, né? Era mais ou menos essa função. Depois, no dia que a senhorinha esqueceu de botar a comidinha e eles viram que ele salivava mesmo sem a comidinha, ele passou aí para essa área comportamental, que passou, especialmente a sua teoria, chamar de condicionamento clássico. Ou seja, um efeito, né, leva a uma causa. Né? Então, a gente tem um condicionamento. E mesmo que as condições do ambiente, eu vou traduzir isso para traumas, por exemplo, né? Não sei se vocês querem trazer algum exemplo também, mas, por exemplo, assim, eu tenho um sócio, ou eu tenho um marido, ou eu tenho, né? Ou eu apresento um projeto que eu acho incrível e eu tenho um mau resultado. Eu me dediquei àquilo, então eu fico traumatizado negativamente com aquilo. Próxima vez que eu vou apresentar um projeto, né, mesmo que o contexto seja diferente, que sejam outras pessoas, eu estou condicionada a achar que o resultado vai ser o mesmo. Então esse é o condicionamento clássico, né, de que nós, por experiências passadas, né, que aconteceram, a gente tende a achar que vai acontecer. Né? Eu estou trazendo bem para o comportamental agora, né? Vai se repetir aquilo na nossa vida, ou com sócio, ou com marido. Eu tenho uma amiga que sempre diz assim, eu tenho dedo podre para homem, que ela teve, e ela realmente, né? Porque assim, ela tinha razão, mas por quê? Porque o primeiro relacionamento não foi bom. O que acontece? Ela vai para o segundo já pronta, na defensiva para ver os defeitos. Então ela não vai com aquela ingenuidade de primeira. Ela já vai a mesma coisa que o outro, a mesma coisa que o outro. Ou seja, ela está condicionada a achar que relacionamento. E quantas vezes a gente faz isso? Com projetos, com alunos, com o que a gente vai apresentar. Ok, mas não para aí, tá? Condicionamento operante. Essa aqui, quem conhece a caixinha de Skinner, pessoal da psicologia, né? Aqui a gente tem um circuito onde o ratinho tem que passar pelo circuito e ele vai em um momento lá, daí tem vários, já baixa a alavanquinha e daí cai comidinha.
Ele, opa, caiu comidinha. Só que até o ratinho se dar conta que ele tem que fazer aquele circuito para cair isso aqui e cair comidinha, meu Deus, coitado do ratinho, ele quase morre de fome para aprender isso, né? Ele demora muito para aprender. Então esse é o condicionamento operante. E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente demora para aprender uma coisa? Demora. A gente sabe que precisa da comidinha e a gente não faz o circuito certo. Né? Então esse é o condicionamento operante. Recém-nascido, né? Isso, tá ali, né? E tem um outro condicionamento, que é o aversivo, que daí também mostra mais, isso é tudo características do cérebro, tá? Condicionamento de experiências passadas, o operante, que às vezes ele demora para aprender, né? Especialmente uma coisa nova, um pouco mais complexa. E tem esse outro que é o aversivo, que é um ratinho que é posto dentro de uma caixinha, toca um sinal sonoro, dá um choque. Ele, né, esse estímulo, ele responde com medo. Então, dilata a pupila, né, pulsação, né, batimento cardíaco aumenta e tudo mais. O que acontece na segunda vez que toca a campainha? Segunda vez. Pode não dar o choque, mas tocou a campainha e ele está dentro dessa caixinha, dilatou a pupila, aumentou o batimento cardíaco. É o nosso cérebro que marca os acontecimentos negativos. O Márcio, quando vê, passar um azar pra ele, faz prim, ele quase foi um treco. Márcio, é contigo aqui o negócio hoje. Tá bom. Você viu? Já foi. Já foi, né? Condicionou. Isso. Então, para ver como a gente, assim, às vezes reage, toma decisões, né, que elas não são racionais, elas são impulsivas, né? E a pergunta aqui é qual é o percentual de razão que será que a gente usa no nosso dia a dia, né? Aqui as perguntinhas, depois vocês estão vendo que aos pouquinhos vocês podem anotar e podem olhar, porque assim, aqui já questionou assim, ó, o que evolui em mim para resultados e negócio evoluir, né? Depois vocês vão respondendo. Qual é o percentual de razão será que a gente usa? Qual será que é? Tem um número ali. Mas percentualmente lá do nosso querido Kahneman. Deveria? Não, o que o Kahneman diz que a gente tem de racional e que ele ganhou o tal do prêmio Nobel dele, 2002, e diz que a gente é racional. Tu tá otimista? 5%. A gente se acha muito racional, a gente se acha muito pouco bonobo, né? Ela falando assim, eu sou de administração, eu sou 100% racional. Ela falou assim, você é que pensa. Aí eu já tô pensando. E não sou eu quem tô dizendo, é esse cara aqui que ganhou um prêmio Nobel em 2002, que nunca foi derrubado por ninguém. Até hoje. E ele criou esse livro, essa teoria que se chama Rápido e Devagar, onde ele diz que a gente tem o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é nosso sistema rápido, é nosso sistema primitivo, é o automatizado. Ele responde por mais de 95% das nossas reações. Quando a gente não está, né, virado ali, porque tem vezes que é até menos, se a gente está num dia muito atribulado, se a gente está sem consciência, se a gente está... É feia a situação, a gente se acha muito racional, né, e a gente não é. Tem linhas que dizem, vamos pegar as duas linhas de teoria, né, tem linhas que dizem que desde o Big Bang a gente não decide nada. A gente acha que tem algum controle sobre as coisas, a gente só vai respondendo à evolução automática do ser humano. Tem linhas que nos trazem isso. É radical, sabe? Tem algumas teorias radicais. E tem outras do outro lado, né? Vamos numa ponta oposta, no ponto oposto do paradigma, né? Que dizem que a gente cria tudo. Pensa num carro, imagina o carro todo dia de manhã, te imagina dirigindo o carro, dia seguinte vai acordar e vai ter um carro na tua garagem. Vocês devem ouvir isso também, porque na internet é o que mais tem. Tem os dois, né? Tem os dois. Né? Só que assim, onde a gente trabalha com neurociência, com neurobusiness, com a própria ciência, é assim uma linha onde não é nem esse radicalismo de que a gente não tem domínio sobre nada, até porque a gente ganhou um cérebro e livre-arbítrio que está na Bíblia, que está por alguma razão, né? E nem essa aqui de que a gente materializa tudo, porque a gente tem o contexto ambiente, a gente tem o tempo, né? Tem uma série de razões. Mas... em termos de racionalidade é isso, ponto. A gente não é seres racionais. Mas daí isso me trouxe uma decepção tão grande, sabe? Que eu pensei, a pessoa quer mudar, a gente não pode mudar.
Mas a gente é prova viva de que quando a gente quer, a gente muda. Tem gente que recebe a notícia que tem câncer de pulmão, para de fumar no mesmo dia. O meu pai, quando ele ficou sabendo que ele estava doente, ele pegou a carteira que estava na metade, ele deu para o nosso vizinho e nunca mais voltou a fumar. Então a gente tem condições de refazer marcações, mesmo quando são de vícios muito sérios, né? Mas e como que se faz isso? Como é que eu resolvo? Não, olha, eu quero a partir de amanhã fazer exercício 1 hora por dia, todo dia. Eu quero a partir da manhã ter prioridades na vida. Eu quero a partir de amanhã não procrastinar mais. E por que eu não consigo? Por quê? Ainda vem o Kahneman e diz assim, pô, por que tu não tem decisão racional? Tu age no teu automático, te conforma. Isso foi muito difícil para mim aceitar, porque eu já vinha trabalhando isso com mudança de mentalidade, inovação, porque os últimos anos eu trabalhei com inovação consciente, né, métodos ágeis e tudo mais. E assim, eu confesso que esse livro aqui, além de ser gigante, difícil e repetitivo, ele foi decepcionante para mim. Deixa eu voltar aqui. Mas enfim. Oi? Mas enfim. Tá. Será que a gente traz a solução, Julie? Será que a gente traz a solução? Dá para mudar? Traz? Então vamos fazer um exercíciozinho antes, tá? Vamos ver se dá para mudar alguma coisinha aí nessas caixolinhas. Tu quer sair mais racional? Tá. Vamos fazer um exercíciozinho, tá? Mas não precisa ser na folhinha. Ali na folhinha vão ser algumas perguntinhas, mas que depois a gente vê, tá? Agora faça um exercício aqui comigo. Cada um de vocês agora pense numa caneta. Que caneta vocês pensaram? Oi? O que vocês... Oi? Na Bic, na de 4 cores. De 4 cores. A Bic. Isso. Vocês viram que eu dei um estímulo, eu voltei. Mas, de forma geral, as pessoas pensam na Bic. 95% das pessoas, quando são questionadas, pensam na Bic. Quando a gente tem um estímulozinho de consciência, mesmo que seja vago, talvez a gente mude um pouco. Senão, a gente é condicionado a pensar na Bic. Por quê? Porque foi a caneta que mais esteve com a gente. Quando se traz um exemplo de caneta, é a Bic, é a que mais vende, é a que nunca mudou. Mas, se não, a gente tende a pensar na Bic. Por quê? Porque está na nossa educação, está na nossa cultura, está no nosso dia a dia. Esse é o nosso automático, esse é o nosso padrão, né? Por que a gente não pensou inicialmente, muitas vezes, né? Ou não é o primeiro, sem um estímulo, pensar numa Mont Blanc? Né? Por que a gente não pensa numa Mont Blanc? Se a gente não tem um estímulo? Numa Swarovski, né? Stabilo. Por quê? Porque não está na nossa marcação, não está na nossa rota neural, não é com o que a gente está acostumado, não é o nosso automático. Né? E também porque a gente é pobre, né, gente? Porque se a gente tivesse, a gente ia pensar na Mandé, pô. Né? Tô brincando. Mas talvez, se é uma pessoa que desde pequenininha, né, que eu não sei como é que acontece, porque as pessoas costumam, talvez essas novas gerações sim, né, que já nascem, mas desde pequenininha tem uma Mont Blanc lá para brincar, desde pequenininho, mas é difícil, né? Não tem essa marcação. Foi antes do meu sonho de consumo, nunca comprei. Porque depois deixou de ser meu sonho de consumo. Mas enfim, não está no automático, né? A gente não lembra diretamente de uma Mont Blanc, né? Agora, gente, vamos dar uma enriquecida aqui, vamos botar uns milhões aí nessas contas, né? Nesses investimentos. Pensem num carro. Todo mundo pensou. Que carro que vocês pensaram? Na mesma cor e no mesmo carro. Que carro? Ai, meu Deus. Todo mundo pensa na tal da Ferrari vermelha. Não pensou? Pensou no teu? Tá. Tudo bem. Mas às vezes pensa num Porsche, pensa numa Mercedes, pensa num Maserati.
Por que que antes a tendência da gente era pensar numa Bic, numa caneta de 4 cores, e agora foi numa Ferrari, num Porsche, numa Maserati? Porque vocês tiveram uma influência do ambiente. Vocês tiveram... Eu trouxe consciência para vocês. O status de rico é a Ferrari. Eu trouxe uma consciência, eu trouxe um estímulo para vocês. Vocês ganharam um grauzinho de consciência, assim, de opa, peraí, então eu não preciso pensar uma coisa, então posso pensar numa coisa? Posso, então deixa eu pensar. E é isso que normalmente a gente faz no nosso dia a dia, a gente não age com consciência. Ai, hoje eu vou ter um dia incrível, meu dia vai ser maravilhoso, eu quero estar aqui, hoje eu quero inspirar. A gente não tem essa consciência. Às vezes a gente entra numa reunião, correndo da outra, sabendo que tem mensagem para responder, chega lá, esquece de falar o que era importante, perde a oportunidade de vender uma coisa que seria importante naquele momento para as pessoas presentes, porque a gente não tem consciência. E essa consciência vem da onde? Vem de uma agenda desorganizada, essa falta de consciência. A gente não pode estar ali, a gente tem que estar fazendo outras coisas, a gente tem que estar... Então, assim... A consciência, ela é fundamental para a gente deixar de ser bonobo. É um dos primeiros passos, né? E a consciência nasce da onde? Nasce da vontade de a gente ter uma organização, de a gente estar ali. Informação. Informação. Quando a gente tem uma informação, E estímulo. Né? E estímulo. Informação, a gente Eu tenho aprende formação, como. eu tenho informação e há um ano atrás eu estava vivendo inconscientemente. Automático, então... Mas vamos ver o que mudou. E vocês lembram da festa que a gente chegou mais cedo? Essa. A gente está começando a ter lapsos de consciência, está vendendo um pouco mais de consciência para os nossos filhos. Daqui a pouco, a gente vai começar a ter mais consciência para essas questões que a gente perdeu completamente. Trazer isso para o nosso cérebro de uma forma muito educacional. A gente precisa educar, a gente precisa aprender, conhecer o nosso cérebro para a gente poder guiar ele, porque senão ele vai agir no automático, que é muito forte, ele faz 95% do tempo isso. Entende? Então, assim, mas vamos ver, tem caminhos, eu não vou te deixar sem resposta. Desculpa, como é que é o nome? O seu nome? Miriane. Daniel Kahneman, que foi o cara que escreveu aquele livro que me decepcionou, morreu. Ele morreu agora em abril. Não, ele trouxe muitas contribuições. Ele mudou completamente a nossa forma de entender, de compreender cérebro e comportamento, especialmente na economia, né? Só que no dia que ele morreu, e isso para mim foi muito marcante, porque eu sempre estudo das 5 às 7h30. Porque, enfim, da manhã. Porque, enfim, eu venho de outras áreas, eu precisei me matar estudando para mim poder estar vindo agora, por exemplo, segunda-feira também. Aqui com uma doutora em neurociência, segunda-feira com médicos, um deles neurocirurgião. Então, a gente se obriga. E naquele dia, no dia que ele morreu de manhã, né, era uma aula gravada, eu ouvi essa frase dele, não está escrito em lugar nenhum. Ele estava falando sobre um novo livro dele que se chama The Noise, o barulho. Né? E ele falou isso, ele não foi traduzido ainda, é de nós, barulho, assim, ruído, né? Então, temos uma capacidade muito baixa de mudar os nossos pensamentos e tomadas de decisão, mas quando mudamos o procedimento, temos uma probabilidade maior de mudar. E aquilo me deu, assim, uma esperança de que as coisas que eu vinha trabalhando não eram... Porque as pessoas mudam, eu vi elas mudando no dia a dia, eu vi elas se tornando mais conscientes, mais racionais, né, mais donas do seu destino, do seu dia a dia, ficando mais felizes, menos ansiosas. Porque, gente, ansiedade, ela é falta de conhecimento de como a gente pode gerir o nosso cérebro, exatamente o que tu trouxe. A gente é ansioso porque a gente não sabe como não ser. Não é, Julie? Ansiosa? Não mais. Não, um pouquinho tem que ser. A gente vai ver, tem que ter um grau de ansiedade, senão a gente para. Mas assim, aquela ansiedade, sabe, de doer, de se massacrar, isso aí é por falta de conhecimento. Né? Assim, quando não é uma doença fisiológica, de falta, mas na grande maioria dos casos é porque a gente não está gerindo questões como tempo, como prioridades, como... É isso, a gente está completamente
não gestor da nossa vida, e daí desencadeia uma série de coisas que a gente não quer viver. Porque quando a gente não gere bem, a gente não gera o resultado. Então o resultado está esse porque a gente não está gerindo questões anteriores. Mas vamos ver aqui um pouquinho mais, só para depois a gente poder... E é o que acontece. A gente acaba sempre estando no mesmo comportamento, se a gente não muda o procedimento, se a gente não muda a rota, não muda a direção. E quando a gente vê, a gente não é mais nenhuma pessoa, a gente só é um buraco. E a gente acha que a gente é aquilo, que a gente é o caos, que a gente é a ansiedade, e que a gente não sai mais dele. Mas não é, não é. Esse aqui é uma rotinha, eu moro em Paris hoje, e aqui do ladinho da minha casa tem um parque. Eu moro para lá. E todo dia, quando eu voltava na minha caminhada, eu pegava esse caminhozinho. E quando os neurocientistas eles explicam o que é uma rede neural, o que é um caminho neural, o que são essas passagens de informações no cérebro que geram nossas emoções, nossos comportamentos, eles costumam trazer um comparativo muito grande com grama. Um comportamento nosso, por exemplo, uma forma de assimilar informação crítica. Eu não sei lidar com crítica. É como se fosse um caminho na grama que eu sempre passo por aquele caminho. Vem a crítica, eu desanimo, ao invés de eu melhorar. É uma rota neural. É como se fosse a gente passar pelo caminho na grama. E isso me veio muito claro, porque assim, por exemplo, eu moro para lá. E sempre que eu tinha que voltar para casa, eu fazia o caminho por aqui. E depois eu ia para lá. Mas, poxa, eu moro para lá. Só que aqui foi um caminho que algumas pessoas já trilharam, que ele está mais marcado, que eu também já estava acostumada a passar. Mas isso nem me levava para onde eu queria, né? E quantas vezes a gente tem isso na nossa vida? Que a gente vai para lugares, às vezes para sentimentos de angústia, de ansiedade, ou a gente faz coisas, não diz não. Por quê? Porque é um caminho que é mais conhecido, que a gente está mais acostumado a passar, que é mais confortável. E daí a gente não passa por um novo caminho. E quando os cientistas trazem essa questão dessa rota de comportamento que a gente tem, padrão, automática, que é automática, rota automática do Kahneman, que a gente nem pensa, a gente vai lá, quando vê, fez, né? Eu não tenho como apagar isso do meu cérebro, né? Agora está em 2022, saíram as primeiras pesquisas que dizem que eu posso já começar a apagar rotas, né? Até 2022 nem se cogitava isso. Só que como é que eu faço, então? Eu tenho que o resto da minha vida passar por aqui, se eu já vi que tem... Mas ó, aqui vocês estão vendo que aqui tem mais graminha, ali não tem um final. Se chega a molhar, se tem alguma intempérie, fica molhado, sabe? Não é tão gostosinho de passar como aqui. Mas pode ser o caminho que me leva, o caminho do novo, o caminho do mais rápido, o caminho que me leva mais para onde eu quero ir, né? E para eu fazer uma nova marcação no meu cérebro, eu não tenho como pegar... O que eu faço com isso aqui? Cientistas dizem que a gente não vai apagar completamente isso aqui, que o que a gente precisa fazer é caminhar mais vezes pela rota que a gente quer construir. Aí ela passa a ser automatizada, eu vou sempre passar por ela. Com o tempo eu vou abrindo o caminho, né, desmatando, e eu deixo de passar por essa aqui, e aqui começa a crescer. Sabe aquela coisa de eu não saber dizer não? De eu não organizar minha agenda, o meu dia, de eu não ter prioridades? Aí eu passo a ter, num dia eu passo a ter, no outro dia eu passo a organizar, e aos pouquinhos, aos poucos esse caminho vai abrindo. Isso é uma rota neural, isso é um caminho de mudança para o nosso cérebro. Eu não tenho como apagar, por isso que a gente tem que ser tão consciente, que senão a gente volta para o caminho anterior. Eu tenho que ser consciente de sempre passar pela nova marcação, sempre passar pela nova marcação. Eu sempre tenho que ter estímulos meus, porque ninguém vai fazer isso por mim. E essa que é a grande questão. Não vai ter um chefe, um colega, um amigo, um marido, alguém dizendo não, olha, consciência, hein, vamos aprender a dizer não. Consciência, hein, vamos lidar melhor com os feedbacks. Ninguém vai fazer isso por mim. Nada no contexto vai fazer isso por mim. Se eu quero uma vida melhor, eu preciso construir esse caminho. Ninguém vai construir por mim. Se eu quero aprender a lidar melhor com os feedbacks, eu tenho que aprender a lidar melhor com eles. Eu não posso fazer o outro parar de passar pelo caminho neural dele, que é de fazer a crítica. Eu tenho que construir mais a minha resistência. Eu não mudo o caminho neural do outro. Eu não mudo o comportamento do outro. Vocês viram como é difícil mudar um comportamento? A gente quer mudar às vezes do outro, na cabeça do outro. A gente não muda no outro.
É muito marcado. Pessoas que nunca dão feedback, por exemplo, não têm esse costume, não dão. Né? A menos que tu relembre todos os dias. E daí é muitas vezes a função do líder, da cultura organizacional. Relembrar, relembrar, relembrar. Mas por isso que às vezes tem líderes que falam, mas eu já falei isso. Tem que falar todo dia até fazer uma nova marcação. Ou tu tem que ter estímulos de consciência todos os dias até ter uma nova marcação. Senão não vai ter. Por quê? Porque às vezes são décadas e décadas de passar pelo mesmo caminho. Ele está tão marcado que precisa todo dia ter uma plaquinha aqui, uma correntinha, que não passa mais por aqui, agora o caminho é aqui. Porque se não tiver essa consciência, se não tiver esse estímulo, se não tiver essa lembrança, marcação, a criaturinha vai continuar passando por aqui e não vai passar por ali. Porque é cérebro. A gente é assim. Então não adianta pensar assim, mas eu já tentei fazer dieta e não deu. Tem que tentar todo dia. Tem que ter consciência todo dia de que hoje eu tenho que comer bem. Por isso que o AA funciona. Todo dia está ali. É todo dia, é só por hoje. O nosso cérebro é só por hoje. Mas, gente, isso dá muito trabalho. Muito trabalho da gente não usar essa estrutura. E daí a gente sofre de ansiedade, procrastinação, obesidade e todos os males que a gente tem por a gente não estar consciente. Quando me perguntam hoje, qual é o teu maior medo? Qual é o teu maior medo? O meu maior medo é eu não estar consciente. Eu não estar consciente aqui com vocês agora. Porque se eu não estiver consciente aqui com vocês agora e eu estiver distraída, eu não vou entregar o meu melhor agora. Se eu não estiver consciente quando eu estou com a minha filha, e eu atendo muitos empreendedores assim, de alguns milhões e milhões e dezenas de milhões de faturamento, que não conseguem estar conscientes no momento que estão com os filhos. E a gente precisa trazer estímulos para... Não, peraí, agora eu não estou distraído com todos... Agora eu estou aqui com o meu filho. O meu maior medo é não estar consciente quando eu estou aqui com o Márcio, quando eu estou decidindo algo importante para mim, quando eu estou com a minha filha. Por quê? Porque daí eu não estou ali. Às vezes a gente faz faculdade, pós-mestrado, doutorado, experiências mil, a gente é um... Nossa, é um poço de conhecimento, de experiência, de sabedoria. Aí a gente chega numa reunião, a gente está distraído, não está consciente, não está com intenção do que eu estou fazendo ali. E daí eu não levo todo esse meu melhor. Eu só sou mais um. Por isso que às vezes a gente não consegue evoluir, né, em algumas questões, porque eu não estou consciente, eu não estou com o meu poder de intenção, porque a intenção é a consciência. O que eu quero para hoje? O que eu quero para o meu dia? O que eu quero para essa reunião? O que eu quero com essa conversa? Se a gente chega numa conversa, tu já está pensando na outra conversa. E essa conversa, ela não acontece com o teu melhor, ela não acontece contigo. Então o resultado não vai ser de ti ali, porque tu não esteve ali. Aí quando vê, se perde. E daí o funcionário não fez o que quis, né? O que tu propôs, porque ele não estava presente, tu não estava presente, a coisa não é de verdade, não é com o nosso melhor. Tu queria trazer algo? Eu fico pensando como fazer isso em todas as vertentes. Isso tem método. É por isso que a gente precisa de método. Eu me identifico tendo muita consciência em alguns pontos, né, do meu dia a dia. Mas, por exemplo, um exemplo é a comida. Eu ponho na minha cabeça que eu não... A gente já vai ter aqui a resposta. Vem comigo. Não vou deixar você sair daqui assim. Já prometi para a Miriane, não vou deixar. Então, como é que a gente muda algo que está marcado? E mesmo quando a gente se propõe, porque isso está marcado. Eu vou dar uma desviadinha. Aí todo dia dá uma desviadinha. A tua rota é da desviadinha. Entende? Porque tem gente que tem a rota da disciplininha. Aí vai lá, come a salada e tem... É uma rota. Se a gente entender que tudo é uma rota que está marcada e que para isso a gente precisa marcar outra rota, é o primeiro começo. Agora vamos ver como é que a gente marca outra rota. Vamos voltar aqui para os nossos amigos que são muito mais parecidos com a gente do que a gente imagina, tá? O ratinho tem a mesma base primitiva, né? Tanto que ele vem em 2 momentos. O condicionado, lembra? O condicionado é o que repete coisa. Mas tá ali o docinho, eu vou comer o docinho. Isso é condicionante, vê o docinho, não resiste ao docinho, né? É isso, é condicionado, é impulsivo, é automático, né? Aqui o operante,
que daí é um outro caso, mas também de comportamento do cérebro. Demora para aprender que não é para comer o docinho. Demora. A gente é assim. Fuma, às vezes precisa de um grande trauma para mudar. Será que precisa de trauma para mudar? Será que a gente tem que chegar num burnout, num vitiligo, numa depressão, numa demência? Porque hoje a gente é a sociedade da depressão. Daqui a pouquinho a gente é a sociedade do Alzheimer, tá? Porque a gente está destruindo a estrutura dos nossos neurônios. Com essa brincadeirinha. Com essa brincadeirinha. Não, a gente tá em tempo ainda, porque a gente tem uma coisa chamada neuroplasticidade, neurogênese, que nos permite ter esperança até os nossos últimos dias. É só não destruir demais, mas está funcionando tudo até agora, vamos manter a estrutura menos danificada possível de agora em diante. Depois, o aversivo. Acontece uma coisa ruim, aí come o docinho, né? Pô, agora vou comer a torta inteira, vou comer a festa inteira, né? Por quê? Porque aconteceu enfim. Mas aí a gente também aqui é mais marcado por trauma. Será que a gente tem que lidar só com isso? Será que a ciência não descobriu nada que possa nos trazer alguma coisinha de laboratório lá, uma magiquinha, um milagrezinho que nos ajude? Descobriu. E esse cara foi o Thorndike, que ele trouxe a lei dos efeitos, que faz parte do nosso sistema intencional, ou a lei da intenção. A gente tem artigos, a gente tem livros sobre o Daniel Dennett. Já em 78 ele escreveu uma série de publicações sobre o sistema intencional e como a gente trabalha com essa intenção de estar, intenção de fazer ou intenção de não fazer. Mas ok, mas o que isso tem a ver com o laboratório e como é que isso funciona, né? Que tem um gatinho, que também não é tão mais esperto que o ratinho, tá, gente? Não vamos se iludir. É só um gatinho. Mas o gatinho, ele tem uma coisa muito forte nele, né? No gatinho selvagem, né? Não vamos pensar nesse gatinho que a gente já, desde que nasce, embrulha ele em paninho, em cobertinha, caixinha, ele já nem tem mais instinto de gatinho, né? Ele já virou um papelucinho ali, né? Porque ele perdeu. Mas o gato, dentro do seu instinto, né? Não condicionado, ele tem um instinto de liberdade, ele é um selvagem. Põe um gato selvagem dentro de uma caixa, ele se mata, ele se machuca tanto até ele conseguir sair, porque nada é mais... Põe comida naquela hora que ele está ali preso, ele não come, ele não bebe, ele não quer nada além de sair da caixa. Ele quer sair da caixa, é o instinto dele. Então, eles têm aqui uma caixinha muito parecida com aquela caixinha do condicionamento operante. Lembra que o ratinho tinha que aprender para ganhar comidinha. Só que aqui tem uma outra função, a caixinha. Ele tem que sair da caixinha para ganhar liberdade. E o circuito ele tem mais ou menos um grau de dificuldade como o do ratinho na caixinha operante, que demora séculos para aprender. Quantas vezes esse aqui precisa para aprender? Basicamente uma só. Por quê? Porque o instinto dele é tão forte por sair dali, ele quer tanto sair dali, que ele sai e ele aprende muito mais rapidamente, porque é uma coisa muito instintiva. Agora vamos ver na gente, né? Então ele sai, a segunda vez que põe ali, a terceira vez, ele já sai. Sai rápido, ele não demora que nem um operante, que não sabe muito bem o que está fazendo ali, quando vê ganha uma recompensazinha, pois é colocado ali de novo, né? Aqui é muito mais forte, é o instinto. Pensem agora, quando vocês já tiveram uma coisa que vocês precisavam muito fazer, queriam muito fazer, tu trouxe a adolescência, né? Que às vezes na adolescência a gente tem... Mas quando a gente é jovem, muitas vezes, tem coisas que a gente... Vocês já não olharam para trás e pensam assim... Meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Eu não tinha recurso para fazer aquilo. Eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nem apoio de ninguém. Como é que eu fiz aquilo acontecer? Mas era uma coisa que estava tão dentro da gente, tão forte, que a gente não via outro caminho. Era aquilo, não importa o que os outros falavam. A gente não se distraía com crítica, a gente não se distraía... Quando a gente consegue realmente uma coisa que a gente quer, mesmo sendo difícil, a gente sabe o que a gente quer, a gente tem uma intenção, a gente tem uma vontade, a gente faz,
A gente não fica lá enrolando como um ratinho. A gente tem um instinto muito forte, a gente tem um propósito muito forte de fazer aquilo acontecer. Tem um livro que, quem é da psicologia, um livro de cabeceira, né, que é o Em Busca de Sentido, né, que é do Viktor Frankl, que foi um psiquiatra que ficou nos campos nazistas alemão. E ele sofreu todos aqueles horrores, e ele foi um dos sobreviventes. E ele passou por tudo aquilo observando, e quando ele saiu, ele aprofundou muito as pesquisas do porquê tinham pessoas que conseguiam sobreviver e outras não. Porque às vezes não era uma bala que matava, né? A pessoa não conseguia, ela não tinha forças, tinha alguns que se atiravam na frente das balas porque eles não suportavam mais aquele horror pelo qual eles estavam passando. E ele passou a estudar isso, por que algumas pessoas conseguiam sair de lá com vida mesmo em situações tão degradantes, depois de meses, anos, como ele, e outras não. E ele descobriu, e ali é onde está toda a narrativa, com uma série, é um livro super profundo, mas uma das descobertas dele foi que as pessoas tinham um propósito muito forte, sair dali, de encontrar alguém da família, de contar o que tinha passado. A pessoa ela tinha uma obstinação por aquilo, ela precisava sair dali para encontrar, para fazer, para refazer, ela tinha uma causa muito forte para sair dali, enquanto outros perdiam essa causa. É porque ou a gente tem uma situação que nos dá um choque como ratinho, é porque às vezes a gente tem que dar muita volta até aprender e daí a gente desanima no meio do caminho, né? Ou é porque em outro momento não deu certo, daí a gente não vai. E quando a gente tem uma coisa muito clara que a gente quer e a gente se torna obstinado por aquilo, e a gente visualiza aquilo e a gente quer e a gente sabe, é aqui que eu quero e é por essas razões, eu tenho um porquê, eu tenho uma causa e eu realmente construo a minha consciência daquilo, é muito mais difícil eu não conseguir. Mas tem que ter um grau de consciência e de propósito e de intenção muito forte. E não adianta pensar uma vez. Tem que estar com aquilo todos os dias te guiando. Eu quero ser uma pessoa inspiradora para a minha equipe. Isso tem que estar todo dia pulsando em ti. Eu quero ter mais saúde, aquilo tem que estar... E as causas para que aquilo? Porque o que acontece? A gente está ligado num automático e a gente não para pensar nos porquês da nossa vida. Do porquê que a gente está agindo. Porque o automático é ótimo existir, tá? Porque o nosso cérebro, ele consome 25% de todas as nossas calorias, sendo que ele tem uma representação de quanto? 3% da nossa massa, né? Ele consome 25%, é um baita de um gastão. Né? E ele automatiza justamente para ele ter um consumo menor de energia, porque é muito processo ali dentro, são 88 bilhões de neurônios que tem que ser movimentados. Então, assim, às vezes chega no final do dia, a gente não fez nada, a gente não foi ali capinar, levantar pedra e tudo, mas a gente usou uma estrutura que gasta muito mais energia do que o braço, que é o cérebro. Então, quando automatiza, tem que automatizar. A gente precisa automatizar. A grande questão é, a gente está automatizando o quê? Com a nossa falta de consciência. A gente está automatizando a procrastinação? A gente está procrastinando a vitimização? A gente está automatizando a nossa rota da ansiedade? A gente está automatizando o quê? Essa que é a grande questão. Como é que a gente deixa de automatizar? Tendo consciência e todo dia reforçando o que a gente quer alcançar e o que a gente quer viver. E ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém vai fazer esse trabalho por nós. O melhor é ter acompanhamento, lógico. É ter um acompanhamento, é ter uma pessoa, às vezes pode ser alguém que vocês troquem, às vezes pode ser um mentor, às vezes pode ser um grupo. O melhor é que seja cultura. Porque às vezes a gente automatiza a cultura da vitimização, a cultura da procrastinação, a cultura... E quando a gente passa numa cultura organizacional desenvolver outras rotas neurais, fica mais fácil. Por isso que é mais fácil no grupo. Por isso que é mais fácil acompanhado. Então, com um propósito e uma intenção clara, a gente aprende e muda muito mais rápido. Só que para isso a gente precisa de consistência. E aí, Julie, deixa eu só te pedir uma coisinha. Sim. Aqui
que está o grande segredo e o grande ponto. A gente pode mudar, só que a gente não vai mudar do dia para a noite. A gente precisa sentir que a gente está mudando 1% hoje, porque hoje eu estou dando 1% de comando para minha intenção. E amanhã e semana que vem. E eu tenho que repetir isso semana após semana, mês após mês, ano após ano. Porque se eu voltar, há quanto tempo vocês têm a marcação no cérebro que vocês têm, estão passando pela mesma graminha? Quão marcado não está? Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que começou na mudança e daqui a pouco ela faz algo que não é. Por quê? Porque ela entrou na outra rota. O que ela tem que fazer, né? E às vezes a Julie, ela aponta alguma coisa assim, a minha agenda. Eu disse, não, volta para a rota que tu quer. Às vezes a gente vai cair na rota que a gente não quer e volta para a rota que eu quero. Às vezes a gente vai consumir o docinho, volta para a rota. A ferramenta mais forte que a gente tem é a da intenção da manhã. É a mais forte que a gente tem. Que é todo o dia de manhã, ao invés de tu sair no atropelo e ir pro teu dia, que diz, acorda um pouco atrasado, tem que organizar as crianças, tem que organizar todos, tu para 5, 10 minutinhos e passa a definir o que tu quer pro teu dia. Porque se tu não definir o que tu quer pro teu dia, o teu automático vai definir. Ele vai repetir exatamente o que ele fez ontem. Então, como é que a gente muda? Mudando o procedimento, passando a ter um ritual, e por isso eu gosto muito desse ritual da manhã, que é o momento que o teu cérebro está mais limpo, está mais descansado, tu faz uma respiração, deixa ele leve, a gente faz com coerência cardíaca, são assim, 5 para respirar, pausa, 5, 5 solta. Faz 5 respirações assim, e passa a pensar o que eu quero para o dia de hoje. Como eu quero estar no dia de hoje? Que tipo de pessoa eu quero ser hoje? Que tipo de pai, que tipo de mãe, que tipo de colega, que tipo de funcionário eu quero ser? E fazer isso como um ritual, porque a gente só consegue repetir o que se torna hábito. Então tenha um hábito de intenção. Pode ter, sei lá, escreve a intenção, pensa na intenção e passa a ter isso, porque ninguém vai fazer pela gente. Eu sei que é difícil a consciência e a gente cair no automático, mas depois que a gente ganha o conhecimento, depois que a gente se dá conta que a gente só está repetindo procedimentos porque a gente não está agindo com a consciência e o hábito de ter consciência, e que a gente está bonopo, porque eu tenho certeza que vocês não vão mais esquecer do bonopo e não vão mais esquecer da graminha. E toda vez que vocês fizerem uma coisa da qual vocês não se orgulham, vocês pensam, não deveria, fiz errado, é só você pensar, eu fui para a rota errada, mas eu quero marcar outra. Então acorda de manhã e diz assim, hoje eu vou marcar certa. E vocês vão errar naquele dia. Chega no final do dia, assim, olha, hoje eu fiz coisas, mas eu também fiz coisas que eu me orgulhei. Que seja a consciência que vocês tomaram no final do dia. Eu me orgulho por agora ter parado um minutinho para me responsabilizar por mim. Para não deixar para o responsável da vida não ser a não responsabilidade, entende? Porque se eu não me responsabilizo, se eu não faço a gestão da minha vida, o que eu sou? Um irresponsável pela minha vida. Uma pessoa que não faz a gestão sequer da própria vida, do próprio cérebro, dos próprios pensamentos, das próprias emoções e dos comportamentos. E isso aqui, eu vou encerrar com essa imagem, só para, assim, isso tudo tem áreas, e eu quero só trazer uma importante aqui. Esse aqui é o nosso pré-frontal, o córtex, né? Que é aqui onde acontece essa, né, racionalização, que trabalhando com o nosso límbico, nos faz quem ser, né? A gente ser quem a gente é, porque é um constante, é racional com emocional com reptiliano. Não tem como dividir, né? Só que também não dá para deixar desligar, né? Não dá para deixar desligar. Então, a consciência, o racional precisa vir mais forte para a gente construir, porque aqui é o nosso hipocampo, são as memórias de curto prazo. Então, por exemplo, assim, vocês vão sair dessa palestra, assim como toda palestra motivacional. E por isso que a gente está em neurociência, a gente não está em motivação. Por isso que eu tenho que deixar bem claro para vocês, não basta tomar consciência um dia, que vocês vão sair daqui com as informações todas aqui no hipocampo, que é o espacinho ali onde a gente guarda as memórias de curto prazo.
E daí vem a motivação, porque amanhã eu vou mudar, não vou mais fazer... Todo mundo motivado, tá? Só que isso não adianta. Na neurociência e no comportamento, de verdade, de mudança, não adianta nada. Vocês vão sair daqui só com informação aqui. A gente precisa fazer essas informações irem, né? Por isso que eu digo que é muito figurativo que a gente traz, mas de alguma forma, para a gente compreender isso, tem que sair do hipocampo. E quando é que uma coisa sai do hipocampo e vira automática? Porque é no gânglio basal, é lá no mais, né, que a gente tem essa automatização. Quando é que isso acontece? Quando o nosso cérebro entende que aquilo é importante. Se a gente repete todo dia, eu sou uma pessoa confiante, eu sou uma pessoa que vai fazer acontecer, e tu te concentra, tu pensa como tu vai fazer aquilo acontecer, e no dia seguinte tu passa um ano tendo atitude e pensamento de uma pessoa confiante, que te celebra, que te fala, eu duvido que vai chegar no final daqui a um ano e vocês não vão ser pessoas confiantes. Mas para marcar no cérebro, para marcar a graminha, tem que ser todos os dias. Ah, mas eu esqueci uma semana. Não tem problema, volta para a rota. Lembra, eu só saí daquela rotinha, mas eu sei qual eu quero passar. Saiu da rota, volta para a rota. Porque ninguém vai fazer isso por nós, só a gente. Então, por isso, lembrando, quando me falam qual que é o teu maior medo, é o de perder a consciência, para o que é importante para mim, para a vida que eu quero viver, para os relacionamentos que eu quero ter. Porque sem consciência eu não tenho nem saúde, porque daí eu não faço exercício, porque quem não tem consciência e rota de exercício não faz exercício. Quem não tem consciência e rota de boa alimentação não se alimenta bem. Quem não tem consciência e rota de que eu quero ser uma pessoa inspiradora, eu quero ser melhor a cada dia, talvez não se torne. Né? Porque não tem isso como intenção, não tem isso como uma marcação intencional todos os dias no cérebro. A gente pode mudar, graças a Deus, a gente tem como mudar e começando a conhecer, porque hoje a gente viu o que aqui em 2 horinhas, né? Quanto mais a gente conhecer dessa estrutura, quanto mais vocês lerem sobre essa estrutura, quanto mais a gente tiver isso na prática, e por isso que eu já deixo vocês com essa ferramenta inicial. Depois, Julie, vamos passar para eles. A Julie tentou acessar o de manhã, disse que deu um probleminha, acho que eu deletei de lá. Mas a gente vai fazer. A gente vai estar trazendo para vocês a ferramenta da intenção. Porque daí vocês vão ouvir todos os dias de manhã 10 minutinhos, esse mesmo tom, essa mesma voz, tá? Depois vocês façam sozinhos. Mas é só fazer a marcação, daí vocês vão ouvir, eu ensino como respirar e como pensar. Só a intenção da manhã, só de vocês terem consciência da vida que vocês querem viver hoje, aí da vida que vocês querem viver hoje, amanhã, daí a vida que vocês já é suficiente para essa resposta de construção de um novo caminho. Por quê? Porque eu me torno consciente e eu faço a marcação e eu oriento o cérebro e aí ele sabe o que... Porque daí eu poderia entrar no LTP, no LTD, né? Porque a gente faz marcações do que é importante para a gente e a gente deleta o que não é importante. Mas para isso a gente tem que mostrar... Mas ele não escuta. Vai caminhar 20 minutos, você tem mais um mês de vida. Você pode chegar nos 94 anos. Mas ele não me obedece, Márcio. Faça a intenção da manhã, respira, olha, escuta o áudio, que daí ele já vai ter orientação. Porque a gente... Não, mas eu também, assim, é transformador. Essa é uma coisa que é um antes e depois. E já mais de 400 pessoas passaram pelo método. E é uma coisa, assim... impressionante. É por isso que, graças a Deus, a gente está conseguindo ir para todos os lugares do mundo, né? Assim, está chegando em tantas pessoas. Né? A Julie quer compartilhar porque ela vê na vida dela essas mudanças, né? Que está numa evolução constante, assim como eu. Então, assim, e é muito importante, muito necessário a gente assumir essa responsabilidade para com o nosso cérebro, que é esse complexo e fundamental elemento. Que você tem com você. E daí ninguém mais tem, porque a gente é responsável por tudo, né? O não do outro. Obrigada, Julie. A Julie é o meu orgulho, assim, porque ela é uma pessoa que vem, né, acompanhando e ela se observa e ela quer trazer para vocês também essa evolução, esse crescimento, e ela é maravilhosa. Muito obrigada, Julie.